vós que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Nós estamos sendo acompanhados pelo evangelista Lucas. Eu já disse a você que o evangelista Lucas, ele não pertence ao povo de Israel, ele é um médico de cultura grega e é do meio desta cultura grega que ele vem. E falei também já para você de certas sensibilidades que a gente encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Por exemplo, uma atenção especial Lucas dá para quem é estrangeiro. Ele também é um estrangeiro, ele não faz parte do povo de Israel. Então, no Evangelho de Lucas, é uma atenção muito grande para quem é estrangeiro, para quem é de fora. Uma coisa. Um outro detalhe que está muito presente no Evangelho de Lucas é a sensibilidade dele para com os pobres, para com os doentes, para com as mulheres. E aqui, fazendo essa atenção para esse cuidado com os pobres que estão presentes dentro do seu evangelho, eu quero chamar a atenção para uma coisa, mas vou dizer uma coisa antes disso ainda, é que o Evangelho de Lucas é uma obra que tem continuidade nos chamados Atos dos Apóstolos, e tem uma forma que Lucas apresenta a cristã e o cristão nos Atos dos Apóstolos, é dizer que eles são as pessoas que seguem o caminho, sobretudo lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando vai falar da conversão de Paulo, que é quem evangeliza Lucas. Ele diz que Paulo tinha saído lá de Jerusalém, tinha ido para Damasco com cartas para perseguir aqueles e aquelas que seguiam o caminho. Portanto, Lucas apresenta quem é cristão e quem é cristão, você, eu, como gente do caminho. Olha que coisa muito bonita. E quem é do caminho, o que é que faz? Na minha terra, lá na Bahia, se diz assim, quem é do mar não enjoa. Então, quem é do caminho não pode parar. A gente tem que recomeçar sempre. Estamos aqui recomeçando uma nova semana e aí a gente tem a convicção, essa certeza de dizer que a gente é um povo que vai alegre. Não é? A gente canta, somos um povo que alegre vai, marchando dia a dia ao encontro do Pai. Aqui reunidos nós participamos dessa igreja santa que para o céu vai caminhando. É gente que caminha, é gente que não para, é gente que não tem razão para dizer assim, vamos ficar aqui parados chorando as pitangas. Não, o povo de Deus é povo que caminha. E aí, olha, o povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Então essa certeza de quem é assim do caminho, saber que se em algum momento a gente recebeu alguma pancada, se caiu, o que é que se faz? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. A gente não tem tempo para ficar parado, não. A gente tem que se movimentar, porque, como diz o povo, pedra parada, ela cria limo. Mas também se a gente dá uma topada, o povo nos ensina com os seus ditados, com os seus provérbios, dizendo assim, pé que não anda é pé que não dá topada. Então se de repente a gente encontra uma pedra no caminho, a gente dá uma topada, é porque a gente está andando. Se a gente ficar parado, aí a gente não vai encontrar as pedras, não vai encontrar as dificuldades. Nós somos gente do caminho. Olha só. Estou dizendo tantos ditados hoje, porque daqui a pouquinho eu quero fazer a referência também a um ditado que certamente Jesus ouviu muito no tempo que ele era pequeno, quando ele era criança, na escola do seu povo. A cabeça de Jesus foi feita, não é, de acordo com a cultura do seu ambiente, mas de que modo também ele superou os condicionamentos da sua cultura, da sua gente, do ensino que ele recebeu, como Jesus superou todas essas coisas. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37. Mas quero fazer um passo para trás e voltar para o dia de sábado. Você lembra que sábado, em um determinado momento, a gente vê Jesus, que quando recebeu aqueles discípulos, os 72, que ele tinha mandado pregar ali no meio daquela região, depois de ele ter dito que aquilo ali era como ovelha, não é? Que estava precisando de gente
para evangelizar, como ovelha sem pastor, depois que Jesus percebeu que a messe era grande, tem muita gente precisando de uma palavra, de um apoio, de uma consolação. A messe era grande, Jesus disse, peçam para o dono da messe para mandar ceifadores para essa sua seara. E aí, de repente, Jesus pega os seus discípulos mesmo. Jesus quer mandar você e quer mandar a mim. Somos nós os responsáveis por levar a mensagem de Jesus avante. Os missionários nós estamos vivendo, né? As missionárias e os missionários somos nós. Ok, quando vieram esses discípulos, eles estavam todos contentes, felizes, porque viram que o demônio obedecia à voz deles em nome de Jesus. E Jesus disse, minha gente, olha, atenção, podem ficar muito contentes aí com tudo isso, porque eu vi Satanás cair do céu como relâmpago, mas prestem atenção, a felicidade de vocês não é porque vocês estão tendo poder sobre o demônio. A felicidade de vocês deve ser uma outra. O nome de vocês está escrito no reino de Deus. Então a gente vê direitinho onde é que está a felicidade da gente. Porque a gente está olhando para o lado errado, viu? Não é da gente ficar se espantando com certas coisas. Jesus chama a gente para o centro da questão. Quando Jesus estava ali fazendo esse elogio a Deus que revelava as coisas para os pequeninos, para os pobres, ocultava para os escondidos, aí teve um sabichão que estava lá no meio do povo, era um homem sério, um homem estudioso, um homem de cultura, sabia muitas coisas, lia muito a palavra de Deus, e o povo chamava esse homem de mestre da lei. Então, um mestre da lei, diz o evangelho de hoje, ele se levantou para fazer uma pergunta para Jesus, depois que Jesus fez esse elogio aos pequeninos. Levantou para fazer uma pergunta, mas diz Lucas que era para colocar Jesus em dificuldade. Eu queria chamar a atenção já para o termo que o evangelho de Lucas diz, como era ele mestre da lei, em grego se diz um nomikos, nomikos. Dentro da palavra nomikos tem a palavra nomos, que significa a regra, a norma, a regra, a norma, a lei. Então esse homem, não é, faz uma pergunta para Jesus. O que é que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Gente, se você recebe uma herança, é porque você tem um tipo de relação. Eu recebo a herança de meu pai ou da minha mãe porque eu sou filho, mas não fui eu que me fiz filho. Isso é um dado, é um dom. Então, a herança você recebe por causa dessa relação que está criada. Então você recebe a herança do eterno, o eterno é Deus, não porque eu faço alguma coisa, mas porque Deus já fez alguma coisa, já me adotou, já te adotou como um filho e como uma filha. Então a herança é dada nessas condições. Mas Jesus fez uma pergunta para ele, que era um mestre da lei do nomos, ele era um nomikos. Então Jesus perguntou para ele, o que está escrito na lei, no nomos, como é que tu lês? E aí o homem responde para Jesus, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência. Ele disse isso citando o livro do Deuteronômio. E depois ele diz, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele diz isso citando o livro do Levíticos. Levíticos é aquele livro que fala das normas do culto, de como se comportar no templo, de como fazer os sacrifícios. Com isso, a gente já está vendo que o Antigo Testamento está dizendo para a gente que a relação com Deus não é feita somente dentro do culto, não é somente queimando incenso, não é somente cantando os salmos, etc., mas é amando a Deus. É quando a gente ama a Deus, de que forma? Amando o próximo. Então, o critério, a norma, o nomos para a vida eterna é amar o próximo. Quem está respondendo isso é o doutor da lei. É o mestre da lei, é aquele que fez a pergunta para Jesus. Aí Jesus olhou para ele e só teve uma coisa para dizer. Tu respondeste corretamente. Essa palavra corretamente em grego se diz ortos. Quando a gente tem um problema nos pés, alguma coisa, a gente vai para um ortopedista, que é quem corrige o pé. Quando a gente escreve muita palavra errada, não sei o que, os professores fazem para a gente exercício de ortografia para corrigir a escrita, para a gente escrever as palavras corretamente, para não trocar uma palavra por outra, para não colocar em vez de em vez, e assim sucessivamente. Vai corrigindo a gente, ensinando como é que dizem, como é que se escreve as palavras, para que é que elas servem. Ok.
Existe também para nós uma palavra que é conhecida, que é a palavra ortodoxo. Doxa significa o conhecimento, a doutrina. Ser ortodoxo significa ter a doutrina correta. Esse homem deu uma resposta correta de acordo com a doutrina. Mas só que o que vai salvar a gente, o que é que vai dar a vida eterna para a gente, não é a doutrina correta que a gente tem na cabeça, que a gente conhece, que a gente recita até como um papagaio. Aí Jesus diz para ele: faze isso e viverás. Faz isso e você vai ter a vida eterna. Ou seja, a salvação não está na ortodoxia, está na ortopraxia. Praxel, é aquilo que você faz que vai te dar a vida eterna. É isso que vai ser o determinante. Tive fome, me deu de comer, estava com sede, me deu de beber, estava nu e me vestiu, estava na prisão e foi lá me visitar, estava doente, cuidou de mim, era estrangeiro, me acolheu. É a prática que é o caminho por onde entra a salvação. Esse homem, quando ouviu Jesus dizendo que é para ele fazer isso que ele ia viver, como ele já ouviu, ele disse para Jesus que era amar o próximo como a si mesmo, então é que agora ele disse: ai, eu me amarrei dando essa resposta a esse daí. Agora ele então procura se justificar e pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? O que é que ele está querendo dizer? Ele quer limitar as pessoas a quem ele quer amar. Ele não quer amar a todos. Ele não pensa que todos sejam dignos do seu amor. Ele quer criar um limite. E aí Jesus contou para ele uma história, uma parábola. Quando ele perguntou quem era o próximo, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Um homem quase morto na estrada. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Olha, nós somos os seguidores do caminho, então a história está sendo contada para mim e para você, viu? Então ali passou um sacerdote. Quando viu o homem, ele seguiu adiante pelo outro lado. Eu e você, nós podemos também fazer a mesma coisa. Ver quem está caído na vida e passar para o outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Então são dois homens da religião, o sacerdote e o levita, são homens do culto. Vendo o homem caído, ele chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Não se encostou lá naquela situação. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, sentiu compaixão. Lucas aqui, que é médico, ele usa um verbo planknizomai, que significa remexer com os intestinos. As tripas se mexeram. Ele sentiu uma comoção, mexeu tudo por dentro dele. Agora que vai aquela parte que eu estava querendo dizer para você, que às vezes a cabeça da gente é feita pela cultura, pelos provérbios, pela escola. Jesus estava acostumado a ouvir uma coisa que está escrita aqui no livro do Eclesiástico, capítulo 50, versículos de 27 a 28, ou então dependendo de uma certa numeração aí, pode ser que seja do versículo 25 ao 26, está escrito assim: duas nações a minha alma detesta. Olha, era o povo que era ensinado a detestar os outros, a detestar de quem era de outra nação, de quem era de outro povo. Quem são eles? Eles assim, e a terceira nem é nação, nem considerava como nação, são três nações, mas eu nem considero como nação. Quem são eles? Os habitantes do Monte Seir, era uma nação, era um povo, era um grupo, não é? Era uma determinada região, a gente diria na linguagem da gente hoje, quem é do Nordeste, quem é do Sudeste, quem é do Norte, né? Gente de uma região, então era uma nação para eles ali de jeito. E os filisteus, então os que habitavam no Monte Seir, os filisteus, que eram inimigos figadais de Israel, e o povo insensato que habita Siquém, o povo então da Samaria, que era ensinado aí pelo povo de Israel, que era uma gente insensata, que não tinha seno, que não tinha cabeça, era gente sem juízo. Olha se a gente não é muitas vezes educado a ter preconceito com as pessoas, com grupos e com tendências. Na cabeça de Jesus entrou essas coisas, mas ele aqui agora está dizendo que alguém que vem dessa região de Siquém, que é esse samaritano, ele não é um insensato não. Foi o único que agiu com sensatez. Ele parou, sentiu compaixão, aproximou-se, derramou óleo nas feridas, depois colocou o homem no seu próprio animal, levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Jesus está mostrando que alguém que é considerado insensato, alguém que é considerado herege,
Na terra de Jesus, se você queria ofender um judeu, você chamava essa pessoa de cachorro, xingava chamando de pagão ou xingava chamando de samaritano, ou seja, de herege. E Jesus está dizendo, esse que nós chamamos desta forma é alguém que agiu com sensatez, é alguém que fez a coisa correta. Toma conta dele. Quando eu voltar, eu vou pagar tudo que tiveres gasto a mais. Aí Jesus perguntou para o mestre da lei, na tua opinião, dos três, quem foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E ele respondeu, aquele que usou de misericórdia com ele. Então Jesus disse, vai e faz o mesmo. Mas ele também não abriu a boca e disse foi o samaritano. Não pronunciou, usou um circunlóquio, fez um arrudeio para dizer, aquele que fez o bem. Gostaria de concluir a nossa meditação de hoje citando uma pregação de São Jerônimo, a pregação número 78. Então, Jesus, aqui, São Jerônimo diz assim, alguns pensam que o seu próximo seja o irmão, o vizinho, o familiar, o consanguíneo, mas o nosso Senhor nos ensina quem seja o nosso próximo no Evangelho, na parábola que conta de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Passou um samaritano, passou um levita, não tiveram compaixão, passou um samaritano e teve compaixão. E o Senhor pergunta, quem deles foi o próximo? E logo se respondeu, aquele que fez o bem. E o Senhor concluiu, ide e fazei vós a mesma coisa. Cada homem é o nosso próximo e nós não devemos fazer mal a ninguém. Se em vez nós consideramos nosso próximo os irmãos e os parentes, é por acaso consentido a gente a fazer mal às outras pessoas? Longe de nós acreditar nisso. Cada homem é próximo para o outro homem, porque todos temos um único Pai. Um pouquinho antes, nesta mesma pregação, Jerônimo faz uma meditação muito interessante, dizendo o seguinte, citando o Salmo, quem morará, Senhor, em teu santo monte? E diz, é aquele que caminha sem culpa e age com justiça e diz a verdade no seu coração, não trama engano com a língua, não faz o mal ao seu próximo. Muitos dizem a verdade com a boca, mas não com o coração. Parece que eles estão dizendo a verdade, mas o coração não está de acordo com os lábios. Então, a grande questão para nós é essa, a verdade, a ortodoxia não é uma coisa que fica dentro dos nossos lábios, mas que está dentro do nosso coração e passa pelas nossas mãos, passa pelas nossas ações. Minha gente querida, uma boa semana para você que está aqui comigo, acompanhando essa live. Um abraço para Márcia Santos, para Mima Costa, para Celino Novaes e Lani Nascimento, para Rose Moraes, para Aline Sampaio, Eliana Santana, Irmã Nath, Janaína Brito, Beth Bradesco, Leilan Cerqueira, Maria Eureni, Rosa Santos, Ana Barbosa, Tainá, Janaína, Irmã Vanessa, Leo Passos, quem é que eu tenho mais aqui? Cássia Matos, Marijane, um abraço para você, João do Rosário, Ivane Brito, Lilia Davi Luna, Lucinha Andrade, Dineia, gente querida, Dineia tá perto, né? O aniversário é amanhã tem bolo na casa de Dineia junto com São Francisco. Gente querida, então eu quero deixar para você o meu abraço, meu desejo de bom dia. Você já sabe o que tem que fazer, curta essa live, encaminhe, comente, depois eu vou colocar lá na nossa página do Facebook, eu vou colocar no meu perfil do Facebook e lá no meu canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, comente e curta, faça o que você tem que fazer. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Um dia abençoado para você, meu irmão, para você, minha irmã.